Bom, meus irmãos, nós hoje vamos então encerrar a princípio a questão da didática divina, né? E assim, vai ficar aberto, né? A gente pode continuar falando no assunto, mas a proposta dessa primeira, pelo menos, está chegando ao seu final, vamos concluir. E eu vou falar hoje sobre a artificialização da vida humana. Que em verdade, assim, nós vimos desde o início a questão do mundo que nos acolhe, do plano que Deus criou, aonde quem nos alimenta é o planeta Terra, com tudo que ele foi dado, né, com tudo que tem nele, com todos os seus recursos, os quais muitos nós precisamos desdobrar, processar, para que então a gente disponha deles. E assim, a proposta de Deus, né, é que a gente, dentro do nosso trabalho, dentro do nosso esforço, dentro da nossa necessidade, da nossa curiosidade, da vontade de melhorar, que a gente fosse buscando cada vez coisas melhores. Então, assim, o ser humano pode evoluir muitas coisas, né? É fácil essa parte material, é só você comparar aonde ele habitava nos primórdios e aonde ele habita hoje, como era uma casa, que se é que tinha. A gente sabe que até cavernas existiam. Então, né, como é que era que eles viviam? Como é que era o cabelo deles? Como é que era o material de limpeza que tinham? A higiene? Como é que, enfim, o ser humano, comparado ao que era e o que é hoje, nessa parte material, ele evoluiu bastante, muito. E aí, o que Deus quer é que a gente evolua na parte espiritual, no espírito. Que todo esse processo é para a gente valorizar o espírito e a vida, que é ela que tem que ser abençoada e tem que estar em primeiro plano. Mas, no entanto, as coisas, a tecnologia, a festa, o ego, a ambição, o prazer e todas as coisas que a gente viu no decorrer, não deixam a gente evoluir do ponto de vista espiritual. Porque nós temos um adversário. Porque a vida não é simplesmente a gente andar para frente, agora só vai. Não, nós temos inimigo. O mal, o maligno, que é uma força organizada invisível que quer nos destruir. E fica usando as pessoas para jogar um contra o outro, para sempre termos problemas. Então, em verdade, a gente espiritualmente evoluiu muito pouco. Até evoluiu no sentido mental, psicológico, mas no sentido espiritual, ele é uma coisa que é igual a uma pirâmide. São poucos que estão lá em cima, no ápice, que realmente evoluíram. A maioria está aí vivendo e um dia, do nada, chega a morte. A pessoa é chamada e tem que prestar conta. Então, o que acontece? Toda a natureza, toda a criação divina, as coisas que existem no planeta, é a criação divina. E as vidas, mais ainda, é onde daí se reflete realmente a vida que é Deus.
quantas vidas Ele colocou aqui nesse planeta. São incontáveis. Tem de todos os tipos, desde as micro, que o universo micro é tão grande quanto o macro, e tão importante quanto, porque tudo é muito maior do que a gente enxerga. Então, todos esses tipos de vida mostrando, o quanto tudo é complexo, inteligente, tem um sistema funcional, que a gente fica tentando descobrir como é que é, e a ciência não consegue. Então, em cima de tudo isso, o ser humano foi criando, mas tendo como base, como referência, a própria tecnologia, aquilo que Deus criou, os bichos, os animais e as pessoas, e o universo mental das pessoas, e a viagem do universo de cada um, da sua mente. Então, para ver como é importante a criação de vida. Mas a gente, foi fazendo a nossa própria criação, a criação humana. E hoje, a grande concentração da humanidade vive em grandes cidades. Megalópolis de até mais de 20 milhões de pessoas. E aí, por mais que tentem manter bosques, plantas, rios, sempre de qualquer maneira, a pessoa está ali dentro daquela vibração da criação humana. Porque daí a vibração da criação divina, quando a pessoa quer fugir do estresse, quer fugir dos problemas do trabalho, ela pensa num lago, numa montanha, no mar, em lugares da natureza, porque ali a vibração é gostosa, aquela sensação boa, às vezes ficar sozinha numa floresta, num lugar assim seguro, como é gostoso. Agora você fica na esquina de uma grande cidade, como é que é a vibração? Barulho de buzinas, todo mundo com pressa, aquela ansiedade, a emanação, o que emana é uma energia muito pesada. E assim a humanidade está vivendo. A grande maioria das pessoas estão concentradas dentro dessa condição de grandes cidades, atrás dos empregos, atrás de sustentar sua vida. E são sugados por aquela energia, por aquela vibração. Uma coisa interessante, enquanto o ser humano tinha menos conhecimento científico e tecnológico, ele tinha fé. Todos tinham fé, mesmo que não fosse no verdadeiro, mas eles criavam um Deus para adorar e achavam que se eles pisassem na bola, aquele Deus castigava eles. E eles tinham fé. À medida que o ser humano conheceu como é que se forma a chuva, como é que se faz o fogo, como é que, enfim, funcionam muitas coisas na natureza, ele foi perdendo a fé e começaram a ter a Deus. E até hoje o fenômeno é o mesmo, apesar da internet, do alcance, em todos os lugares, é muito mais difícil nas linhas do interior, fora da cidade, encontrar um ateu. Agora, se tu vai para uma grande cidade, está cheio. Porque a própria vibração, a energia, vai sugando aquela presença de Deus, a sensação de estar perto de Deus. E com isso, a pessoa vai esquecendo e se tornando artificial. Mais um produto, como se fosse um produto. Deus teve tanto cuidado de criar cada um de nós como seres únicos,
como seres, né, com uma identidade única. E aí o que acontece? O ser humano vai artificializando tudo e vão ficando todos como os budistas, dentro de uma condição, né, sem alma, vão perdendo a alma, o espírito. E a vida fica muito artificializada, e quanto mais artificializada ela for, mais distante de Deus ela fica. Então, para quem mora em grandes cidades, o caminho é a fé. Não pode ficar sendo na idolatria do mundo e das coisas que ele vê, e tampouco das coisas ruins que ele também vê acontecer. Ele tem que ter Deus, orar, rezar e buscar a Deus, e sempre lembrar da criação dele, de todos nós, de todos os seres, que hoje as pessoas têm essa vontade de proteger, mas igual elas são muito hipócritas. Então, para que a gente possa cumprir o processo evolutivo, assim como evoluímos na matéria, temos que continuar evoluindo no espírito. E todas essas coisas que a gente chegou aos tempos atuais estavam previstas por Deus. Nada pega Deus de surpresa. Ele sabe e sempre soube que seria assim. E para nós, então, ficarmos alertas e saber que temos esse inimigo que vai nos transformando sem a gente perceber naquilo que ele quer e não no que Deus quer. E se não prestarmos atenção, a gente vai acompanhando a onda, as nossas vontades e desejos, a nossa ambição, a nossa ganância, o nosso ego, e não evolui o espírito. Fica preso na matéria. Fica preso no poder, nas coisas que nos parecem importantes. E acabamos esquecendo o mais importante, que é o que nos dá a vida, que é Deus. Então, isso é tão real ao ponto de que realmente Deus está ficando fora de moda, principalmente as pessoas que se acham evoluídas e cultas e que essa coisa aí não fecha. Ou então muitos falam de Deus, mas como se fossem donos dele, Deus é só um empregado deles. Ou então, eles podem entrar na casa de Deus de qualquer jeito. Podem andar no prédio à vontade, depois todos sujeitos na casa de Deus. Esse pensamento é humano, porque não entra. Na casa de Deus, tem que estar como Ele quer, senão não entra. E como Ele quer, são todos os ensinamentos do bem, incluindo o primeiro, que tem que amar Ele acima de todas as coisas. E amar a todos os irmãos que a gente vê e que estão por aí. E tentar amansar o nosso espírito. Quem é que é manso de verdade no espírito? Pois é, as crianças às vezes são. Às vezes. Hoje até elas, estão muito difíceis. Mas enfim, o ser humano, ele não é manso. Ele precisa trabalhar bem mais isso para ser mais manso. E tudo, é claro, é porque parece que ele está sempre em guerra, porque ele está sempre atacando o outro. Não consegue ficar manso
porque está sempre um atacando o outro, e lembrar que você, que eu, nós também atacamos. Você não parece que são só os outros, não. Estamos dentro. E é por esses motivos que o ser humano está sempre em guerra. E agora as guerras são maiores. Envolvem nações. Sofrimento muito grande. Tristeza, perdas e mortes. Tudo muito grande. Não é uma brincadeira. Aquele que perde seu filho, aquele que perde sua esposa, a que perde o marido, sabe a dor. Então, todos têm direito a viver. Todos, absolutamente todos. E o inimigo é o do invisível. O inimigo é o mal. Então, nós temos que entender isso. E a justiça é de Deus, não é humana, sobre as vidas. Então, meus irmãos, esse é o recado de hoje. Temos que fugir da artificialização, porque ela está pegando de verdade as pessoas. E sempre que puderem, estejam perto da criança.